Olá, eu sou Adriana Ribeiro, supervisora multidisciplinar da Amplia, a Clínica de Atenção ao Autismo da Unimed Campinas. Hoje nós vamos começar a nossa conversa sobre desenvolvimento infantil. O desenvolvimento infantil é diferente para cada criança, mas de qualquer forma, nós temos marcos esperados para cada faixa etária. Esses marcos foram pesquisados a partir de uma população. Vamos lembrar que o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por isso, os marcos do desenvolvimento infantil estão atrasados ou alterados para essas crianças. Outros transtornos e também atraso do desenvolvimento vão alterar esses marcos. Não significa que essa criança não vai aprender. Significa que essa criança precisa de mais estímulo, mais reprodução, mais qualidade, mais estruturação para que essas habilidades sejam desenvolvidas e os marcos sejam alcançados. Somente o desenvolvimento fisiológico, o corpo desta pessoa, desta criança, não é suficiente para que ela interaja com o seu meio. O desenvolvimento infantil, ele acontece a partir do corpo e a sua relação com as pessoas, a afetividade, a relação de proteção da sociedade, as relações com seus pares, tudo isso vai garantir que os marcos se desenvolvam. Para entendermos a importância dessa afetividade, dessa relação entre as pessoas para o desenvolvimento infantil, quero trazer um exemplo para vocês. Na história da humanidade, nós temos alguns casos de crianças que viveram na floresta, foram abandonadas, isoladas da comunidade, como o conto do menino Mowgli. Essas crianças, quando elas são resgatadas, elas têm o seu desenvolvimento totalmente atípico. Por quê? Apesar do seu corpo ser igual, fisiologicamente, ela não recebeu as oportunidades de estímulos, não recebeu afeto, não recebeu proteção. Então, a forma como esses meninos voltam a andar, a manipular as mãos, a comunicação não existe, ela é primitiva, não tem linguagem. Ela não teve o modelo para se espelhar e para se desenvolver. E também não teve o afeto. Então, novamente, para a gente se desenvolver, não é somente um corpo, é um corpo se relacionando com este meio. Ao estudar o desenvolvimento infantil, nós dividimos em áreas para facilitar o entendimento dessas habilidades. Dividimos em físico-motor, psicossocial e também cognitivo. Essas áreas elas não se desenvolvem isoladamente. Vamos observar esses blocos aqui. Para eu construir essa torre, precisamos de todas as etapas. Comunicação, cognição, físico-motor, emocional, vai fazer com que esse sujeito se relacione com o meio de forma interligada, as 4 áreas se relacionando para que ele possa se desenvolver com o meio. Agora a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma dessas áreas de habilidades do desenvolvimento infantil. Começando com o motor físico. O desenvolvimento motor físico, ele depende da relação do movimento do corpo com os nossos sentidos. Aqui nas nossas trilhas de estudos, nós temos outros vídeos e cartilhas sobre o desenvolvimento motor e também sobre os nossos sentidos. Vale a pena se aprofundar nessa temática. Mas quero trazer para vocês a importância de a gente proporcionar autonomia para as crianças, para que elas ganhem movimento corporal, ganhem tônus, aprendam como seu corpo pode se comportar, os seus limites. Por exemplo, quando a criança é muito pequena, e a gente quer que ela sente numa cadeira, nós a pegamos e sentamos. Na medida que ela vai ganhando movimento, ela vai fazendo as suas tentativas de sentar na cadeirinha. Ela vai cair algumas vezes, vai se levantar e vai tentar novamente. Se toda vez que essa criança cair, eu for ajudá-la a sentar, ela não vai perceber o seu corpinho e não vai dar conta de fazer novos movimentos. Então, precisamos dar oportunidade dessa criança fazer tentativas para que seu desenvolvimento motor aconteça. Para que esse desenvolvimento motor físico aconteça, eu preciso dar também oportunidades dessa criança vivenciar os seus sentidos. Olhar, sentar, se equilibrar, tocar, se sujar faz bem. Nós temos também a área de comunicação. A comunicação acontece a partir do momento que a comunidade precisou se relacionar com o outro e enviar mensagens. A linguagem, lembre-se, é exclusiva do ser humano.
A partir dessa comunicação, a gente começa a se relacionar com o meio usando o nosso corpo também. Comunicação é a fala, os gestos, o apontar, o nosso movimento corporal, a nossa escrita, o uso de figuras, a digitação, as mensagens de texto do WhatsApp. Os marcos do desenvolvimento infantil vão proporcionando que a criança vá desenvolvendo as habilidades comunicativas. Começa lá com o choro. O choro do bebê é a primeira comunicação. Vocês sabiam que tem um estudo que demonstra que cada choro quer dizer algo? Tem choro para fome, tem choro para frio, tem choro para pedir colinho. A partir do choro, a criança vai desenvolvendo outras habilidades como o balbucio e depois a fala. E essa comunicação nunca deixa de ser desenvolvida. A próxima habilidade do desenvolvimento infantil é a cognição. A cognição é responsável pela nossa compreensão de mundo e também como nós expressamos ao mundo. Ela acontece na medida que o cérebro vai se desenvolvendo e amadurecendo. Para que isso ocorra, nós precisamos de muita qualidade de estímulo. É a partir das nossas vivências com o mundo que a cognição acontece. O meio vai influenciar muito no desenvolvimento da cognição. A qualidade da alimentação dessa criança, a qualidade afetiva que essa criança recebe, os estímulos, as brincadeiras em que ela é exposta. Tudo isso contribui para o desenvolvimento cognitivo. A partir da cognição, nós conseguimos abstrair. Quando eu falo água, eu sei o que é água sem depender de ver uma imagem da água. A cognição nunca para de se desenvolver. Até a nossa vida adulta ela continua. Porém, nesta fase do desenvolvimento infantil, ela está a todo vapor de desenvolvimento, então a qualidade dos estímulos é importantíssima. A próxima habilidade é o emocional, que está totalmente ligado com o nosso cognitivo. O emocional, através das nossas vivências com o outro e com o mundo, vai possibilitar a nossa construção de personalidade. É ele também que faz com que a gente tenha resiliência, adaptação ao meio. Por exemplo, uma criança quando começa a empilhar os blocos. Ela empilha, coloca de um jeito que não dá muito certo e a torre cai. Ela tem duas opções: desistir, ficar muito chateada, brigar, jogar as pecinhas longe, ou ela tem a opção de permanecer tentando empilhar os blocos e ajustando, adaptando, até que a torre seja construída. Isso vai depender da cognição e do comportamento adaptativo dessa criança, que está relacionado ao emocional. A cada idade, nós esperamos que a criança tenha condições de empilhar mais alto esta torre, porque a sua cognição e o seu desenvolvimento emocional está cada vez mais estabelecidos e desenvolvidos. O desenvolvimento infantil é dividido também em etapas pela faixa etária. A primeira fase do desenvolvimento infantil contempla de 0 a 3 anos de idade. A segunda fase contempla dos 4 aos 6 anos de idade. E a terceira etapa, dos 7 aos 12 anos de idade. A partir dos 13 até os 18 é considerada a adolescência. Então, vamos nos ater a essas 3 fases do desenvolvimento infantil. A primeira fase, de 0 a 3 anos, é onde acontece uma explosão de desenvolvimento de linguagem. Essa criança, como eu falei anteriormente, vai do choro para o balbucio, para a fala, para o apontar. Ela vai explorando toda essa comunicação. O cérebro dela está apto a absorver novos conhecimentos sobre linguagem. Por volta de 1 ano, surgem as primeiras palavras. E com 1 ano e 8 meses é o boom da linguagem e essa criança está falando cerca de 150 palavras. Com 2 anos, a criança já é capaz de construir pequenas frases e também tem um vocabulário de 200 palavras. A sua caixa de palavrinhas está cada vez mais sendo alimentada pelo meio e ela vai se desenvolvendo cada vez mais. A cognição também está em pleno desenvolvimento nesta fase. E a criança começa a entender ausência e presença. Como na brincadeira do picabu, a criança já percebe que algo pode estar e depois não estar. É a partir da imitação que essa criança aprende tanto nesta fase, por meio dos neurônios espelhos. Então ela observa o outro
e ela vai imitando e desenvolvendo uma nova habilidade, seja de linguagem, seja de cognição, seja motora. A área motora também está em pleno desenvolvimento nessa faixa etária. Nós vamos ganhando tônus do corpo, por volta de 6 meses essa criança já consegue sentar, sustentar o pescoço, o que vai possibilitar que ela se alimente, por exemplo, de alimentos sólidos e não só mais do leite materno. Nesta fase, essa criança aprende a andar, ela aprende a se movimentar com seu corpinho, explorando o meio em que ela vive. Ocorre também um compartilhamento de mundo nesta fase. O emocional dessa criança permite que ela mostre, que ela aponte, que ela tenha atenção compartilhada, mostrando para os adultos e para as outras crianças o que ela está vivenciando. A segunda fase do desenvolvimento infantil, que contempla de 4 aos 6 anos de idade, é esperado que essa criança tenha uma comunicação bastante efetiva. Por volta dos 5 anos, ela já produz todos os sons da fala sem nenhuma troca. A sua linguagem, comunicação falada é muito parecida com a de um adulto. O seu léxico, que é a caixinha de palavrinhas do cérebro, está bastante abastecido. Então ela já dá conta de fazer narrativas, contar histórias e imaginar, com a contribuição também da cognição. Nesta fase, a criança passa pelo egocentrismo. Ela começa a aprender sobre o mundo a partir dela mesma, não depende mais de tanta imitação do outro. É também nesta etapa da infância em que a criança está em pleno desenvolvimento motor, tanto do motor amplo, que é a forma como essa criança se movimenta, ela já é capaz de correr, de pular e também já está preparada para começar processos de desfraude, por exemplo. Essa criança consegue explorar, subir, descer, movimentar o corpo para tirar e colocar a roupa, desabotoar. As habilidades motoras finas também estão bastante estabelecidas. Ela começa a ter uma melhor coordenação, olho-mão, o que possibilita que ela segure um lápis, pinte, desenhe, escreva. Vai possibilitar também que ela segure corretamente os talheres, que ela movimente pequenos elementos com o movimento de pinça. Cada vez mais essas habilidades motoras vão ganhando tônus, movimento e adequação para o esperado. Nesta fase, como a criança está descobrindo o mundo, é a etapa do porquê. Ela pergunta bastante para compreender o seu mundo e para vivenciar novas experiências. Por isso é muito importante que nessa faixa etária a criança tenha a oportunidade de fazer compartilhamento de ideias, brincadeiras compartilhadas, trocas com os adultos, jogos, são importantíssimos para este desenvolvimento. A terceira fase, dos 7 aos 12 anos, é a fase em que a comunicação está bem estabelecida e essa criança já está apta à escolarização. Ela aprende a ler, a escrever, ainda comete alguns erros gramaticais tanto na fala quanto na escrita, porém tem uma comunicação mais plena. O desenvolvimento motor continua acontecendo, essa criança ganha agilidade, movimentos mais refinados e por isso é importantíssimo que ela esteja envolvida em atividades físicas, atividades em que seu corpo esteja em movimento. Nessa fase, o cognitivo da criança já dá conta para lidar com problemáticas do dia a dia. Ela consegue lidar com operacionalizações, o que vai favorecer o processo de escolarização. Ela já consegue lidar com as disputas do dia a dia. Por exemplo, se em fases anteriores essa criança, perante um conflito com outras crianças, iria recorrer ao "Ô mãe, ô tia, me ajuda aqui, o fulano brigou comigo", é dos 7 aos 12 que a criança consegue mediar as suas próprias disputas e se entender com seus colegas, sem precisar de um adulto para mediar. Nos nossos materiais escritos, nós temos cada marco faixa etária por faixa etária, dividido por meses e anos, para vocês se aprofundarem mais nesse estudo. Quando os profissionais avaliam o desenvolvimento infantil, eles utilizam alguns protocolos validados para observar se a criança está desenvolvendo os marcos. Mas vocês mesmos, no dia a dia, pais, professores, podem observar as suas crianças se elas estão acompanhando o esperado para a idade dela. Para isso, nós estamos disponibilizando um checklist para vocês observarem se essa criança já atingiu o marco. Se essa criança não tiver atingido esse marco, vocês podem usar o mesmo tópico para estimular ela dentro do contexto, com a brincadeira, com a ação ou com a linguagem esperada para aquela faixa etária. Lembrando que a qualidade dos estímulos é que fazem a diferença no desenvolvimento infantil. Por isso que essa criança precisa
que os terapeutas, a escola, a família e toda a sociedade vão dando oportunidades de que ela desenvolva essas habilidades. Esse foi só o início do nosso diálogo sobre desenvolvimento infantil. Convido vocês a assistir às nossas outras trilhas em vídeo, cartilhas, participar das nossas palestras, dos nossos fóruns, para cada vez mais compreender a sua criança. Convido vocês a também, se tiver dúvidas, a tirá-las com os seus terapeutas e também com o médico da sua criança. O que nós desejamos é que essa criança tenha cada vez mais a oportunidade de se desenvolver. Até o próximo vídeo.